A graça e a paz, amém, irmãos? Estava quente, né? Aí uma chuvinha para dar uma refrescada. Vai nos dar um pouquinho de inconveniente aí, barulhozinho na nossa telha. Mas no nome de Jesus, em breve nós teremos um forro acústico para melhorar a nossa situação, não é? Abram por gentileza sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. A mensagem de hoje versará sobre o tema Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro. Tem a intenção, irmãos, de nos abrir os olhos para o contexto da próxima semana, que estaremos como igreja do Senhor em todo o mundo celebrando a Páscoa, né? Mas principalmente para os judeus, tempo de uma grande reflexão sobre o que é verdadeiramente o sentido da Páscoa. E também vamos trazer para nós. Então eu quero compartilhar aqui com você nessa manhã. A mensagem da noite é Páscoa, a passagem para a vida, que é a segunda parte desta palavra. Mas agora pela manhã, eis o Cordeiro, João capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos todos repetir essa última frase do apóstolo, ou melhor, do profeta João, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos juntos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode sentar, amados. Eis o Cordeiro. Eu fico imaginando esta cena. Deve ter sido um acontecimento maravilhoso. Primeiro porque a gente tem que destacar, amados, aqui, que já estava estabelecido o costume das multidões saírem das aldeias, das cidades circunvizinhas de Jerusalém, e se dirigirem ao deserto da Judéia para ouvir a mensagem do apóstolo João, ou melhor, do profeta, né? Do apóstolo não, do profeta. Eu já confundi João aqui com o apóstolo, já confundi ele com o discípulo, mas aqui é o profeta. E aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E o texto que faz menção a esta passagem detém um contexto que João estava dando um testemunho acerca de Jesus. E quando terminou o seu testemunho, passou-se um dia, e no outro dia Jesus vai em direção a João. O intento de Jesus era para ser batizado, mas quando vem vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Mas qual foi o testemunho? Primeiro ele falou o seguinte: olha, eu não sou o Elias, eu não sou nenhuma outra reencarnação de outro profeta, eu vim preparar o caminho do Senhor. No verso 23 de João capítulo 1, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, fazendo uma menção ao que Isaías havia profetizado acerca dele. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que foram então até ele perguntaram assim: mas com que autoridade, ou quem é que dá a você a autorização para batizar as pessoas? Se você não é então o enviado de Deus, se você não é o Messias, se você não é o Cristo ungido, e nem é o profeta Elias. Aí no verso 26 do mesmo João capítulo 1, você está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. Ele disse assim: eu batizo com água, mas no meio de vocês está um a quem vocês não conhecem.
Este, verso 27, é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias de sua sandália. Uau! Causou um alvoroço, um espanto. A notícia de João era a seguinte: olha, não sou eu o Cristo, mas eu vim antes dele, e ele é antes de mim. João anuncia o advento do Cristo. Não sou digno nem de desatar as correias de sua sandália. Quando Jesus agora vem em direção a ele, no dia seguinte ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Lembra daquele que ele estava dizendo, lembra daquele que eu disse ontem? Aí está ele. Ele tem o machado posto à raiz das árvores. Aquele que não dá bom fruto, ele vai cortar e lançar no fogo. A palha vai queimar em fogo que não se apagará. A expressão eis o Cordeiro, queridos, é fortíssima, revela Jesus. E eu quero trazer aqui para vocês que ao revelar Jesus, como primeiro ponto dessa palavra nessa manhã, ele descortina para nós o sacrifício supremo. Há um link, uma palavra de ligação gloriosa entre o que João ministra no deserto e os acontecimentos no deserto. Olha como é importante nós trazermos esse entendimento. E aí eu quero trazer para vocês algumas coisas que ocorreram antes que se apresentasse no deserto a Páscoa dos judeus, que Deus instituiu lá pela 10ª praga no Egito, e eles celebraram e vivenciaram no deserto. Primeiro que eu quero trazer aqui sobre a questão do sacrifício supremo, há uma expressão latina desde os primórdios da igreja, Agnus Dei. Agnus Dei, inclusive a igreja católica canta isso, né, num canto sacro. O Agnus Dei quer dizer o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. Esta expressão demonstra que Cristo foi o sacrifício perfeito e definitivo em favor da salvação da raça humana. Agora, não precisamos mais matar cordeiro, não precisamos mais queimar incenso, não precisamos mais essa ação de sacrifício físico. O sacrifício foi determinante, foi supremo, definitivo. E aí, para dar encaminhamento a esse entendimento, eu quero mostrar a vocês a aparição de cordeiro como algo extraordinário, supremo na vida do ser humano desde os primórdios. Você sabe que quando Adão pecou, ele percebeu que estava nu e coseu, a Bíblia diz, né, ele costurou para si, ele e Eva, vestimentas de folhas. Mas quando Deus teve o seu encontro definitivo de sentença do pecado Adão, Deus matou um cordeiro, retirou a pele, fez roupas e vestiu Adão. Mas o que mais marca no Gênesis não é isso. O que mais marca no Gênesis é o sacrifício de Abel. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 4, quando trata da primícia da adoração a Deus evocada por Abel. Caim foi primeiro, olha que interessante, Caim foi primeiro, ele era o primogênito, tinha esse direito, foi o primeiro a apresentar a sua oferta ao Senhor e trouxe do fruto da terra. A Bíblia fala assim, trouxe ele e apresentou a Deus do fruto da terra. Mas olha o que diz acerca de Caim, não é? Que Deus recusou a sua oferta. Mas olha o que olha Abel, Gênesis 4:4. E Abel também, ou seja, depois de Caim, ele também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e apresentou a Deus. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeira vez que aparece o cordeiro sendo apresentado diante de Deus como oferta. É exatamente isso que ocorre com Cristo em sua determinação na cruz em nos livrar do pecado. Foi ele apresentado como libação, isso quer dizer como oferta pelo nosso pecado, para apagar os nossos pecados, por propiciação, para limpar os pecados de toda a raça humana. Depois
eu quero destacar aqui, muitas outras vezes foram aparecendo o cordeiro no Gênesis, inclusive na instituição que nós encontramos em Êxodo capítulo 10, mas eu quero trazer aqui também a de Abraão, antes do Gênesis, do Êxodo. Diz assim, para Abraão, agora, eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Gênesis 22, 13, veja que para Abel foi a oferta em adoração a Deus como primícia, para Abraão agora foi como livramento, não é? E em outras situações apresenta também o cordeiro na vida de Abraão, mas essa é marcante. Gênesis 23, 13, quando Deus exige de Abraão o sacrifício qualificado, que foi o sacrifício de seu filho. Marcante isso, porque Deus abominava a morte de um ser humano em favor de adorá-lo. Isso foi uma abominação tão grande no passado, mas agora Deus chega para Abraão e fala: olha, leva o teu filho ao monte e sacrifica-o a mim. Olha o que aconteceu. Quando chegou o momento de Abraão realmente degolar a Isaque e queimá-lo sobre a lenha, Deus então brada a Abraão e diz: não faças tal coisa. Em Gênesis 22, 13 diz a palavra: então Abraão levantou os olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele. Tem uma outra passagem que vai dizer um carneiro, mas é a mesma coisa, um cordeiro detrás dele, travado pelos chifres em um matinho. E foi Abraão e pegou o cordeiro e o imolou e ofereceu em sacrifício. Tem uma outra passagem semelhante que vai dizer: foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, pegou o cordeiro e o matou e sacrificou em lugar de Isaque, mostrando a substituição, o que denota o sacrifício supremo. Primeiro é a primícia, é o primogênito. Interessante que lá em Gênesis deixa bem claro isso, né? Deus poderia ter instruído, iluminado o escritor, livro de Gênesis, que nós entendemos que seja Moisés, para escrever que seria a primícia, mas o primogênito. Agora chega aqui, Deus coloca um cordeiro para substituir a morte de um filho primogênito da relação com Sara, o filho escolhido, o pai genitor das multidões de Israel. Agora, andando mais uma frente, pouco mais no Gênesis, nós vamos chegar lá em Gênesis, em Êxodo agora, do 10 ao 12, mas especialmente o 12, desde a saída do povo de Israel até, desde o começo das pragas até a consumação da 10ª praga. E eu quero que você abra, por gentileza, Êxodo capítulo 12, verso 5. E também está denotado lá em Números 9, 12. Mas vamos para Êxodo capítulo 12, eu quero ler com você aqui. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 12, verso 5, diz assim a palavra: o cordeiro, e aí, como eles estavam na época da escravidão, tinha gente que não tinha cordeiro, eram os abastados que tinham melhor, uma coisinha melhor. Então Deus ainda deu a oportunidade para que eles pudessem usar um cabrito, que era necessário. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, mas tinha uma exigência muito grande. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, olha, não podia ter mácula. Agora veja você, Números 9, 12. Quero destacar aqui a questão da ausência da quebra dos ossos. Números 9, capítulo 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Aí já falando sobre o jantar da noite, que deveriam comer dentro de suas casas, já com
o sangue no umbral da porta, na época da passagem, e agora por todas as gerações, para relembrarem esse momento do livramento. Havia todo um detalhe para o tempero deste cordeiro, não é? Além da escolha antecipada, como eu já disse, 1 ano, sem mancha, sem defeito, tudo mostrando claramente como seria a consumação deste sacrifício. Então, na instituição da Páscoa, por ocasião da 10ª praga, que foi a da morte dos primogênitos, Deus livra todos os filhos de Israel que celebraram a Páscoa e obedeceram o comando de passar o sangue no umbral da porta. A carne então é assada, nenhum dos ossos pode ser quebrado, e a festa tem que ser realizada naquela noite. Não pode sobrar nada pela manhã. O que sobrar tem que queimar no fogo. Não pode ficar para a semana que vem, nem para a próxima alimentação. É exclusivo. Repita comigo: Deus exige exclusividade. E quando eu quero fazer esse paralelo aqui com exclusividade, Ele foi a nossa Páscoa para que nós fôssemos o seu povo exclusivo, e para si constituir um povo seu, ou seja, a tradução diz escolhido, de boas obras, um povo único, eu e você. Levante sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Nós somos os escolhidos de Deus, porque Ele foi o Cordeiro, o sacrifício supremo, para que nós viéssemos a ter vida. Segundo, para que possamos entender, eis o Cordeiro de Deus, o que é verdadeiramente Páscoa, nessa data que nós estamos aí para chegar, e muita gente equivocadamente tem visto de outra forma. Jesus, então, acabamos de ver aqui na instituição do supremo sacrifício, é o Cordeiro de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20, fala claramente o apóstolo Pedro, agora trazendo conhecimento à igreja, sobre o que realmente significou, ou significa Jesus para nós. Mas com o seu precioso sangue, tem outra tradução que vai dizer isso, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vocês. Olha que coisa linda. E agora vamos entender um pouco mais. O Cordeiro que sofre por nós de forma calada. Abra sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53. O profeta começa essa narrativa da palavra de Deus falando sobre o crédito à pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem foi manifestado o braço do Senhor? E quando falo o braço do Senhor, é a ação divina em favor da nossa vida. E aí narra exatamente com uma linguagem poética o acontecimento da manifestação de Deus em carne na forma do Filho, que era desprezado. A partir do verso 3 você vai ver isso, sem formosura, foi odiado dos homens, abandonado porque tinham vergonha dele. Nós vemos isso claramente quando Jesus foi preso, né? Como os discípulos o abandonaram, se envergonharam dele. A Bíblia usa o termo se escandalizaram. A expressão se escandalizaram, ela é uma tradução um pouco distorcida, mas a palavra, a expressão correta talvez seja, não o honraram, desonraram-no com as suas atitudes, o abandonaram. Mas ele tomou, verso 4 de Isaías 53, ele tomou sobre ele as nossas iniquidades. Tem uma tradução que vai dizer enfermidades. É a enfermidade espiritual, é a enfermidade física, é a enfermidade emocional. E por isso que a palavra fala no Novo Testamento que é pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Durante a ceia nós compartilhamos essa passagem também do apóstolo Pedro. E foi afligido, tomado pela dor por causa da nossa transgressão. Mas apesar de passar tudo isso,
No final, aqui de Isaías 53, quero destacar o verso 11, você que está com a Bíblia aberta, acompanha comigo. Olha que lindo isso. Mas ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará feliz. Almeida Revista Atualizada diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui, queridos, está a garantia da nossa salvação no Cordeiro de Deus. Pois está determinado lá no livro do profeta Isaías que ele ficará satisfeito, feliz com o que realizou. A iniquidade será banida. Agora, abra comigo Romanos 8:1. Acompanhe aí na sua Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma acerca do sacrifício e da realização do Cordeiro na cruz. Agora, pois, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levante sua mão e diga comigo assim: nenhuma condenação tem sobre a minha vida. Aleluia! Dê uma adoração ao Senhor com a salva de palmas. O Cordeiro de Deus sofre calado. Ele foi oprimido, verso 7 dos 53 de Isaías, afligido, mas não abriu a sua boca, não murmurou. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a boca. E se nós formos ver lá as últimas passagens de Jesus, o que narra desde o contexto da sua prisão no Getsemane, ou seja, os dias da paixão. Paixão como palavra que significa a dor, o abandono, tomado como um grande amor pela raça humana. Cristo era apaixonado e é apaixonado e nos ama incondicionalmente, por isso ele se doou, ele foi à morte em nosso lugar. Entenda isso, queridos, a paixão é alguém que se deu para morrer em lugar de outro. Quem tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos? Jesus, portanto, é a nossa Páscoa. Paulo falando à igreja de Corinto em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, acompanha comigo aí, vai aparecer na tela para vocês. Almeida Revista Atualizada: alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então temos que tomar cuidado, queridos, com essa apresentação de Páscoa que nós estamos agora sendo submetidos pela propaganda e pela apregoação mundana. Nossos filhos, a nossa família, os programas de televisão, as propagandas, a estada no supermercado, você já perceberam que a maioria desses supermercados você passa por um corredor de ovos de Páscoa? Colocam estrategicamente para você, ou na saída ou na entrada, você não tem jeito, na maioria das vezes você tem que passar por dentro daquele túnel de ovos de Páscoa. Mas este fermento mundano, essa contaminação, não cabe em nós. Lembrando que desde a instituição da Páscoa de Êxodo, a palavra de Deus fala lá que deveria não ter nem tempero, nem fermento, o tempero daquele cordeiro, ou a preparação dele, era sim com isopo. Isopo é uma erva amarga do Oriente, para que todos pudessem entender, naquele tempo, que ai de nós, se não fosse a ação de Deus por nós, nós estaríamos mortos, não teríamos descendência, e além disso, continuaríamos na escravidão. Ai de nós, amados, se não fosse Jesus, se não fosse o Cordeiro de Deus, que mudo foi ao matadouro por nós, ainda estaríamos condenados, ainda estaríamos vivendo sobre o governo de Satanás, fazendo uso maligno das nossas fragilidades. Mas a bênção da salvação
faz parte da nossa vida agora, pois Cristo Jesus foi sacrificado por nós. Então, já que Ele é nossa Páscoa, precisamos entender algumas coisas sobre este Cordeiro Pascal. Primeiro, Ele é o Cordeiro Salvador, o único capaz de abrir o livro selado com 7 selos. Só Ele pode abrir a entrada no gozo eterno de Deus. Olha Apocalipse capítulo 5, versos 2 a 5, que a palavra de Deus diz no livro do Apocalipse: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Tem uma tradução que diz que era um anjo, um arcanjo que estava bradando. Não era um anjo qualquer, um anjo da guerra. E ele dizia: quem pode desatar os selos? No livro não se podia tocar, não podia olhar, ninguém tinha essa condição. E eu achei interessante a expressão que diz o seguinte: nem no céu, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia olhar, nem abrir o livro. Espera aí, nem no céu, nem na terra. Onde estava Cristo então? Pensei eu, como pode isso? Se a palavra de Deus fala que Ele foi ao céu, gente, isso dá nó na cabeça de muita gente, mas é muito claro, pois o Senhor, Ele é muito além de uma presença. Olha o que diz acerca de seu nome: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando a expressão fala que nem no céu, estava falando dentro da eternidade. Era um fato de acontecimento com a presença de João, estava na linha do tempo. Mas ele, o Senhor, no seu status de Deus, o genitor da eternidade, é além do céu, é o céu que subsiste nele. Aleluia! Eu chego a me arrepiar quando falo isso, desse entendimento de quem é Cristo, e nós precisamos entender quem é o Senhor. O céu subsiste nele, sem ele o céu não existe. Então por isso que nem no céu era achado, porque ele é o Senhor do céu, ele está além do céu. Mas olha o que a palavra diz aqui: e eu chorava muito, diz o apóstolo João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, dos 24 que estavam sentados: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, o fará. Aleluia, glória a Deus. Olha, amados, esse é o nosso Senhor. Se você, como uma filha, um filho de Deus, não for tocado espiritualmente em ler e em entender essa palavra, não tem nada que pode te tocar depois disso. Nós dependemos de Deus, dependemos do Senhor Jesus. Ainda mais, agora sobre o Cordeiro, falando acerca do valor e o custo da compra da sua vida. O Cordeiro que com seu próprio sangue nos comprou, e por ele fomos constituídos reis e sacerdotes de Deus, e reinaremos junto a ele para sempre. Olha o que a palavra fala agora na sequência, dos versos 8 a 10, do mesmo Apocalipse 5, que tratava, do entendimento do apóstolo João acerca de Cristo. Até então ele era o apóstolo do amor, ele amava o Senhor, mas não tinha tido uma compreensão tão grandiosa quanto Deus o deu, e por meio dele, pela palavra que ele escreveu, o Apocalipse chegou até nós. Nós somos privilegiados no apóstolo João. E havendo tomado o livro, diz as Escrituras,
Os 4 animais, aqueles mesmos que aparecem lá no livro de Ezequiel, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aleluia. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, as suas orações. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia. Digno és de tomar o livro. Ele é digno porque Ele nos comprou. Repita comigo: Ele nos comprou. A palavra de Deus fala que nós fomos comprados por alto preço, diz o apóstolo Paulo, e por isso nós precisamos, queridos, reconhecer a majestade e honrar a divindade que é o Senhor. Agora, se eu não fizer isso, e vituperar, ou seja, desonrar o Senhor, e é em momentos como esse que nos apresentam agora, ou nós somos de Deus ou não somos. Eu não estou dizendo que é proibido você comprar ovo de chocolate, eu não estou dizendo que você não pode comer ovo de chocolate, nem dar presente de chocolate para ninguém. Eu estou dizendo para você que nós temos que ter uma compreensão real de quem é Cristo para nós. Não podemos negociar isso. Páscoa não é esta festa mundana. Páscoa são todos os dias em nossa vida, e serão todos os dias para sempre, porque se não for o Senhor que nos comprar, nós não estaríamos vivos na eternidade. E nós temos que honrar o Senhor por isso. Terceiro e último ainda dentro desta, Jesus é a nossa Páscoa. O livro da vida, que é este livro dos selos, é do Cordeiro. A salvação se consuma somente em Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós temos que ter muito isso em nossa mente. Em nenhum outro há salvação. Repita comigo: não há salvação senão em Jesus. Em nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aí eu quero que você abra agora a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Quando a palavra no livro do Apocalipse trata do problema da besta que sai do mar, ou seja, um mundo espiritual maligno que emerge do mundo espiritual e se manifesta no mundo físico, a palavra fala que todos na terra adoraram a Satanás, a besta, que é o diabo, seu mundo espiritual maligno, e os seus nomes, por isso mesmo, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Repita comigo: o livro da vida é do Cordeiro. Olha que coisa tremenda, queridos. Não é de outro. Nós já vimos aqui que ninguém podia nem olhar, ninguém podia tocar, ninguém podia ler, ninguém podia de forma nenhuma abrir o livro, a não ser o Cordeiro. Então olha só, ele foi morto desde a fundação do mundo. Há aqui uma expressão que diz o seguinte: Deus já havia planejado isso a nosso respeito, antes mesmo de realizar o mundo físico. Antes, quando fala mundo aqui, é o mundo em todas as suas manifestações, céu e terra, são os aiones, as gerações. Antes disso, Deus já havia planejado, antes mesmo de executar tudo, já estava determinado. Ele é o Cordeiro, a palavra é o Cordeiro.
Então veja bem, queridos, para finalizar a mensagem dessa manhã e trazermos à tona o que nós precisamos ministrar aos nossos filhos em casa por ocasião da célula Madre de amanhã, durante a semana, porque serão massificados na escola, serão massificados na rua, pelos programas de TV, que Páscoa é coelhinho, Páscoa é ovo de chocolate, tudo isso são símbolos pagãos externos da verdadeira Páscoa. A nossa Páscoa nem tem simbologia em uma figura, é o próprio Cristo. Jesus tem que ser celebrado em nossa casa. Nós podemos até usar o símbolo do cordeirozinho, da ovelhinha, mas não é isso que deve marcar a nossa vida. Cristo presente, Ele está em nosso meio. Onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, no meio de vocês. Ele é a nossa Páscoa. Então, precisamos ministrar isso em nossa casa. Precisamos também ministrar isso em nosso coração, na nossa alma. Tocar profundamente em nossa alma e não aceitar nenhuma ministração que venha deturpar a verdade do Senhor. Nós só estamos salvos e só usufruímos da vida eterna por causa de Cristo nosso Senhor. Isso tem que ser apregoado. E por fim, a honra devida a Cristo em nossa caminhada diária. Em todo o tempo, todos os dias, nós necessitamos nos tratar na memória, rememorar. A ceia do Senhor, que é o ambiente propício para rememorarmos, ou trazer à memória a nossa salvação, aquele dia maravilhoso em que Deus agiu por nós e continua, providenciando para que os nossos dias sejam dias felizes. Para isso, o Espírito Santo trabalha e frutificar em nós a alegria. Na quarta-feira à noite nós estaremos aqui para celebrar a ceia do Senhor. É o dia em que nós separamos como igreja uma quarta-feira no mês. Será que você não é capaz de honrar o Senhor e se fazer presente na ceia do Senhor? Abrir mão de compromissos pessoais que você acha que são mais importantes do que Deus? Porque a minha alegria está na presença do Senhor, na casa de Deus, como diz o salmista. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. É o dia marcante, maravilhoso da celebração da vida de Deus em nós. E nessa semana então, singularmente, quarta-feira à noite, nosso dia de celebrar e rememorar a nossa Páscoa, a nossa salvação, a nossa passagem da morte para a vida, é o que nós veremos na mensagem da noite. Privilegie honrar a Deus. Primícias, primogênitos, a oferta de Abel foi a que Deus atentou. A minha pergunta para você agora nessa manhã, para fechar a palavra, é Deus, o Espírito Santo nos perguntando: estamos ofertando a Deus a nossa vida como primícia? Ele é o Cordeiro, Ele é o Senhor Deus, o Cordeiro. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser cordeirinhos e cordeirinhas. Deus, o Espírito Santo, pergunta a você: você é meu cordeirinho? Você é a minha cordeirinha? Estamos todos no mesmo propósito? Andamos no mesmo caminho? Somos pastoreados no mesmo aprisco? Falamos a mesma língua? Eu ouço a tua voz, sei o seu nome, e você atenta para a minha voz, porque João 10,10 diz que as ovelhas ouvem a voz do Supremo Pastor, e ele as conhece pelo nome. Mas você sabe se é cordeirinho ou não é, se é cordeirinha ou não é. Chegou a hora de ser tosquiado, retirar os carrapichos, obedecer à voz de Deus, limpar os ouvidos, lavar a boca, se limpar diante do Senhor, para que Ele lhe receba em seus braços. Coloque de pé, por gentileza. É inegociável a honra ao Senhor.
Curva sua cabeça, feche seus olhos para a oração. Senhor, eu louvo a Ti nesta manhã, pela palavra, pelo trato do Teu Espírito conosco. Nos abençoe, Senhor, e nos dê habilidade, condição, Senhor, mente tratada, capacitação no Teu Espírito, para sermos, ó Deus, mas tão conectados com o Senhor. Nos ajuda, nós somos os Seus cordeirinhos, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, aqueles que o Senhor chamou para ser reis e sacerdotes. Obrigado, Espírito Santo. Mas hoje, pela manhã, nós temos limitações, nós temos fragilidade, nós precisamos de ajuda, precisamos de socorro, precisamos de livramento. Então, Espírito Santo, nos socorre, nos limpa, nos trata, nos cura, no nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor, e você pode dizer: pastor, eu quero oração. Irmãos, nós nunca vamos deixar de abrir essa oportunidade, domingo após domingo, culto após culto, para que você receba oração.